Essa é a palavra, reino de Deus. O que é reino? Reino não é uma igreja só. Reino, se vai num reino que você conhece, o reino de muitos reis, né? Era um lugar que tinha vários lugares dentro, né? Uma estrutura. E hoje a igreja não funciona mais como reino. E foi uma coisa que impactou muito a gente. Você não me perguntou, mas vou aproveitar. Fique à vontade. Que o Brasil não entende sobre o reino. O reino é a nossa base. Nós pregamos muito sobre o reino na igreja. Falando em estrutura e infraestrutura, eu tenho que falar da infraestrutura da sua igreja. Muito boa. Muito boa. Graças a Deus que é boa, né? Senão você falando que é ruim aqui... Excelente. Faz quanto Inclusive, tempo mesmo que... Tem um Instagram aí da igreja lá pro pessoal conhecer. Por favor, acompanhe aí. Paz Church. Não, Graça e poder. Mas sabe que tá comparando com uma igreja que é boa também. São Paulo. Muito boa. Então, essa comparação aí é muito boa. Obrigado pela comparação. legal, É uma tá referência, né? Uma referência boa. Bom, enfim, faz quanto tempo que você deu início na igreja aqui em Botucatu? A gente começou faz 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses. Começamos em setembro do 2020, né? Só que não era aqui, né? Agosto de 2020. Não era onde é agora. Não. A gente já passou por 3 prédios já. Aceleração. Prédio maior do que outro. Em 2 anos e 5 meses já pulamos várias vezes e agora estamos nesse prédio aí e não vamos ficar muito tempo, não. Tomara que não fique mesmo. Porque é é uma questão também muito delicada, mas acredito que o Will pense da mesma forma que eu quanto a isso. Eu nasci e cresci na Assembleia de Deus. Né? Inclusive hoje ainda frequento a Assembleia de Deus. Eu também nasci na Assembleia de Deus. Eu não sei se em Cuba, durante o seu ministério e tal, também tem essa relação de preconceito com as igrejas novas, como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil existe muito esse preconceito aí, e na maioria das vezes enrustido, mas eu tô para dizer que eu conheço pouquíssimos pastores de onde eu vim, por exemplo, que têm um testemunho de vida, de comunhão com Deus, de ouvir a Deus assim como o seu. Não é uma comparação, por favor, não me entenda de forma pejorativa. Estou querendo dizer essa questão de que a maioria está preocupada com religiosidade e deixa de se preocupar com o evangelho em si, com o reino de Deus, enfim. Essa é a palavra, reino de Deus. O que é reino? Reino não é uma igreja só. Reino, se vai num reino que você conhece, o reino de muitos reis, né? Era um lugar que tinha vários lugares dentro, né? Uma estrutura. E hoje a igreja não funciona mais como reino. E foi uma coisa que impactou muito a gente. Você não me perguntou, mas vou aproveitar. Fique à vontade. Que o Brasil não entende sobre o reino. O reino é a nossa base. Nós pregamos muito sobre o reino na igreja. E da parte essa de igreja, eu venho de uma igreja Assembleia de Deus, minha esposa também, nascemos numa igreja Assembleia de Deus. A gente nasceu num verso de uma igreja Assembleia de Deus. Amo a igreja Assembleia de Deus. É um pouco diferente a igreja Assembleia de Deus de Cuba com a igreja Assembleia de Deus do Brasil. Me fala um pouco a diferença. Vocês gostam, né? Olha a cara da pastora. Olha, eu acredito assim que a igreja cubana, né? A Assembleia de Deus transicionou já. Ah, tá. Algumas coisas, né? Entendi. Mas a igreja do ano 2002, 2003, ano 2000, era muito igualzinha à igreja do Brasil agora, a Assembleia de Deus. Tem muita diferença, não. Só que transicionou sozinha, não veio nenhum profeta, não veio ninguém. Foi Deus mesmo que foi fazendo as coisas e teve muito sucesso. Tanto assim que a igreja Assembleia de Deus em Cuba primeiramente é a maior igreja, o maior ministério, e é muito, muito relevante, uma igreja muito relevante. O presidente nacional da Assembleia de Deus em Cuba é o nosso amigo. O nosso ministério, mesmo que a gente não estava mais nessa Assembleia de Deus, olha como funciona o reino. A gente só pregava quase 80%, 90% da igreja da Assembleia de Deus. Isso. Entendeu? Coisa que não tem aqui. No Brasil é Batista, Assembleia de Deus, tal, todo mundo no seu reino próprio. Fechado. Entendeu? Isso não é reino. E até a gente não entender isso, não vamos ter o resultado e o avivamento que estamos esperando. Mas não me lembro por que eu fui nessa lá, né? Mas não, do reino que você falou. Sim, perfeito. Falamos muito sobre o reino, muito sobre o reino. E o nosso interesse realmente é que as igrejas, os pastores, já temos uma igreja que chegou
para o nosso ministério, uma igreja que sentou com a gente e falamos, estamos pedindo cobertura espiritual, de graça e poder, uma igreja de 18 anos, né? 18 anos aqui em Botucatu. Falou, nós queremos o que vocês têm, nós queremos ser parte, queremos paternidade. E estão trabalhando com a gente agora. 2 anos de ministério. E já chegaram já. E tem outras que vão se somar depois, vão chegar também. Porque isso é entender o que é o reino. Vamos trabalhar como uma equipe, vamos trabalhar junto e ter o resultado que o Senhor quer. Pastor, não tem como não dar fruto, né? Como? Não tem como não dar fruto. Algo totalmente... A gente vê que desde o início do projeto, da história, até da sua história pessoal, é totalmente direcionado por Deus. Né? O resultado não dá para ser outro. Algo que eu acho que eu deveria falar para vocês no off, desligado. Mas a gente tá no assunto, então vamos embora. Meu Deus, deixa eu beber água então. Fica à vontade. O dia que eu fui na sua igreja, no meio do culto, não sou de fazer isso, mas no meio do culto eu tive que pegar meu celular e mandar uma mensagem para uma pessoa. Falei assim, cara, se prepara, tem coisa para acontecer em Botucatu. Tem coisa muito grande para acontecer em Botucatu. Porque a sua pregação, isso foi no domingo, e as suas palavras foram palavras que eu estou ouvindo de 8, 9 meses. Cara, é demais, assim. Aonde eu estou congregando? O avivamento, conversão, Botucatu vai ser de Deus. Essa cidade é de Deus. Então, eu entrei lá, eu falei, eu tô na mesma igreja. Entende? Era esse espírito que eu tava sentindo. Eu saí da igreja onde eu congrego, vim aqui hoje para conhecer essa igreja, mas eu estou no mesmo lugar. A pregação é a mesma, a ideia é a mesma, com pastores que provavelmente nunca se viram, eu duvido que ele te conheça. Então eu falei assim, cara, tem alguma coisa acontecendo em Botucatu, porque o espírito que tá direcionando lá, tá direcionando aqui. Então, tá entrando nessa ideia do reino, caminhando no mesmo lugar, pro mesmo lugar, com a mesma intenção. Faz parte do mesmo organismo, né? Exato, é o corpo, né? Não só aqui, né? De repente, quem é de casa aí também pode dizer pra gente aí nos comentários se na sua cidade, aí no seu estado, na sua região tá acontecendo a mesma coisa. Porque eu já ouvi também de muita gente dizer isso a respeito do Brasil como um todo. E a gente vê de você que já passou por isso que a gente tá meio que no caminho, né? Tá no caminho disso, graças a Deus, né? Tudo pra glória dele. Demorou quantos anos, mais ou menos, de 59 ao grande avivamento? Uns 40 anos, mais ou menos? Vocês estão querendo comparar? Quanto que tá faltando aqui? Ninguém sabe, vai esperar, ver se tá com saúde ainda. O Brasil vai entrar na aceleração também. Não vai demorar tanto, não. Eu acredito que foram vários anos. 40 anos, né? 40 o anos. tempo que esteve o povo no deserto. Você tava lá, Will? Não. Eu sou novinho, tá, né? Tá com os amigos, né? Em Cuba. Eu nem pensava na seta também. Viu, então? Porque, desculpa, mas só para explicar a minha pergunta. Porque quando a gente olha pro Velho Testamento e vê como que Deus tratava a sua nação, não era rápido. Porque o povo demorava a entender o que estava acontecendo. Mesmo sabendo e imaginando o motivo, ele falava, bom, tá ruim, mas dá para aguentar mais um pouquinho. Eu vou ficar com o meu pecado por enquanto, até ser irresistível ter que voltar a Deus. Por isso que eu fiz essa pergunta do período. Não, mas acredito, o que eu falei no começo, acredito na aceleração de Deus para esse tempo. E os profetas da Bíblia falaram muito que nos últimos tempos os dias seriam mais curtos, né? Sim. Então, não somente os dias, tudo ia ser mais rápido. E como o nosso pai está voltando, eu acredito que não vai demorar 40 anos, não. Não vai demorar. Não vai demorar. Nós estamos orando já, porque queremos o avivamento já. E o avivamento, eu acredito que esse avivamento não vai ser talvez como outros avivamentos. Não vai ser uma aula, né? Vai subir e vai descer de novo. Não, eu acho que vai permanecer até a volta de Jesus. Então vai ser o melhor avivamento. Eu imagino que daqui, eu tenho certeza, que daqui sairá os pregadores para as nações. Acredito também. Então não vai ser algo que não vai ser uma onda, igual você disse. Eu acredito que a gente fará parte da última onda de avivamento para a vinda de Cristo. Isso. Então sairemos daqui pregando para o mundo, ganhando almas, até que Jesus venha. Isso vai mesmo, ter onda, eu não. acredito também. E não somente a gente, tem muitos homens de Deus falando sobre isso. Muita gente entendida, né? Entendida nos tempos.
E estão falando sobre isso, que vai ser o último avivamento. Vai ser o último, mas vai ser o melhor.